A forma que você pensa influencia diretamente no seu desempenho nos estudos e na prova. É por isso que é tão importante você cuidar dos seus pensamentos. Porque se você estiver tendo só pensamentos negativos, pensamentos de que você não vai conseguir, de que você não é capaz, de que você não é bom o suficiente, você só vai se afastar da aprovação. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Vamos então aos 3 pensamentos comuns entre os vestibulandos que só abalam emocionalmente e te afastam da aprovação. E o primeiro pensamento é a ideia de que pessoas que estão estudando há mais tempo estão mais aptas do que você para passar no vestibular. E como que isso normalmente acontece? Você chega no cursinho e se depara com aquelas pessoas que estão estudando para passar em medicina há 4, 5, 6 anos. Ou você entra no Instagram, no TikTok e se depara com relatos de pessoas que estão estudando há 5, 6 anos. E aí você olha para essas pessoas, olha para você que está estudando há menos tempo do que isso e pensa, essas pessoas estão mais aptas do que eu para passar no vestibular. Isso já aconteceu com você? Uma mentorada minha, ela é minha aluna, né, da mentoria, e ela estava me contando que todas as vezes que ela chegava no cursinho, ela olhava para aquelas pessoas que estavam ali há muito mais tempo do que ela e pensava assim, essas pessoas estão muito mais preparadas do que eu. E se elas já estão estudando há tanto tempo, elas vão passar e eu não. Porque elas estão muito mais aptas, elas estão muito mais preparadas do que eu. E isso fazia com que ela se sentisse desmotivada, inferior, incapaz, o que prejudicava os estudos dela, porque ela começou a procrastinar, o estudo não rendia, ela perdia o foco facilmente. E esse comportamento, essas atitudes que eram consequência daquele pensamento e daquele sentimento só faziam com que ela se afastasse da aprovação. Porque ela estava se sentindo ali incapaz, ela estava paralisada com aquilo. E eu entendo isso, eu sei, né, de onde vem essa ideia. Porque a gente acredita muito nessa ideia de que as pessoas que têm mais experiência, elas estão mais aptas, elas estão mais à frente. Só que nesse contexto de vestibular, e em vários outros contextos da vida, mas especificamente aqui, né, nesse contexto de vestibular, a gente não pode levar isso a ferro e fogo, tá? A gente não pode tomar isso como uma verdade absoluta. Até pensando assim, em outros contextos. Vamos pegar as Olimpíadas. Acabou de acontecer as Olimpíadas de Paris e tal, e a gente se emocionou, viu muitas histórias. Eu, pelo menos, amo e fui acompanhando várias coisas assim. E aí, a gente viu a Bia Souza, do judô, participando da sua primeira Olimpíada e ganhando medalha de ouro. Outras atletas ali já haviam participado de Olimpíadas e não ganharam. A gente viu a ginasta da Argélia, com 17 anos, participando da sua primeira Olimpíada, ganhando medalha de ouro também. E ela estava competindo com pessoas ali, com atletas que já haviam participado de outras Olimpíadas. Se a gente seguisse essa lógica de que quem está estudando há mais tempo, nesse caso, né, de que quem já participou de Olimpíadas, quem está treinando há mais tempo, quem já participou de outras Olimpíadas está mais apto, essas pessoas, tanto a Bia quanto a ginasta da Argélia, não teriam ganhado medalha. Porque se fosse só essa questão do tempo e só o tempo fosse capaz de tornar as pessoas mais aptas para conquistarem um objetivo, seria muito mais fácil, né? Mas não é. Tanto que a gente viu esses casos nas Olimpíadas. E o mesmo se aplica para o vestibular. Se fosse só o tempo que implicasse em a pessoa estar mais apta para passar, a gente não veria pessoas que passam, às vezes, direto do ensino médio. Sai do ensino médio e já entra na faculdade. Às vezes em cursos que são considerados difíceis, que a gente vê que pessoas levam mais tempo para passar. Então, percebe como que essa ideia não se sustenta? Eu tô te contando isso e eu tô te trazendo esses exemplos para te mostrar que esse pensamento, essa ideia de que as pessoas que estão estudando há mais tempo estão mais aptas, não é uma verdade absoluta. O que a gente está fazendo aqui é aplicando uma técnica de mudança de pensamento. A gente está rebatendo o pensamento. Um dos maiores erros que a gente comete é tratar um pensamento como uma verdade absoluta, quando não é só um pensamento, é só uma história que a gente está se contando. Um outro exemplo disso, de como que o tempo não garante que a outra pessoa está mais apta e não garante a aptidão de ninguém,
foi o caso de uma amiga minha. Eu tenho uma amiga que estudou 6 anos para passar no vestibular de medicina. Ela queria muito medicina e tudo, e ela ficou nessa luta por 6 anos. Ela fala que os 2 primeiros anos não valeram de nada. De nada, porque ela não estudava direito, ela tava levando tudo na brincadeira, ela achava, sabe, não tava levando a sério. E aí pensa, você chega lá no cursinho e você vê essa minha amiga, que tá ali estudando há 3 anos. E aí você pensa, nossa, ela tá muito mais apta do que eu. É porque ela já tá estudando há 3 anos. Só que você não sabe que ela passou 2 anos, que esse é o 3º ano que ela tá estudando, mas é o primeiro que ela tá levando a sério, porque ela passou 2 anos levando isso na brincadeira. E aí você faz esse tipo de comparação e olha como que isso é injusto com você. A gente não sabe a história das outras pessoas. A gente não sabe como que foi o estudo dela, se ela estudou de verdade, se ela estava levando a sério. Então, essa ideia de que pessoas que estudam há mais tempo estão mais aptas, ela não se sustenta quando a gente começa a buscar os fatos e as evidências. A gente vê que isso por si só não é real. Então não tem evidências que comprovam isso, sabe? Quando tem tantos exemplos de pessoas que fogem a essa ideia, que estão estudando há menos tempo e passaram. Então larga a mão dessa ideia, sabe? Muda a sua forma de pensar. Você pode até continuar pensando assim, que pessoas que estudam há mais tempo estão mais aptas. Eu defendo muito a liberdade de pensamento, a gente pensar do jeito que a gente quer e tudo, a gente tem essa escolha. Mas assim, isso só vai te abalar emocionalmente. Isso só vai te fazer se sentir inferior, só vai fazer com que você se sinta incapaz, vai fazer com que você se diminua. Então tome muito cuidado com esse pensamento. Aqui a gente já viu como rebater esse pensamento, mudar essa forma de pensar. Então, bora fazer isso. Se você quer transformações na sua vida, se você quer estar preparado emocionalmente para o vestibular, é preciso mudar essa forma de pensar, focar em você, focar no seu processo e fazer o que precisa ser feito para você conquistar a sua aprovação. O segundo pensamento que só abala emocionalmente é a ideia de que você não tem inteligência suficiente para passar. Eu ouço muitos vestibulandos falando isso, principalmente aqueles que querem medicina. Não é exclusivo de quem quer medicina, mas os que mais falam isso, que eu já constatei até hoje, são os vestibulandos que querem medicina. E o problema disso é que quando você pensa que você não tem inteligência suficiente para passar, isso gera um sentimento de incapacidade e de insuficiência gigantesco. Isso faz com que você se sinta muito mal com você mesma. E isso te abala emocionalmente. Qual que é a consequência desses sentimentos e desse abalo emocional? Você não conseguir focar nos estudos, o estudo não render, você errar questões. Porque se você pensa que você não tem inteligência suficiente, às vezes, não só que não tem inteligência suficiente, como também que você é burra e incapaz, o que vai acontecer? Você vai estudar uma matéria e você não vai conseguir aprender. Porque você vai ter mais dificuldade. Seu pensamento é de que você não consegue aprender, de que você não tem inteligência suficiente, de que você não é capaz. E tudo aquilo que a gente pensa tende a se tornar realidade, porque o nosso cérebro vai buscar evidências, ele vai buscar confirmar aquilo que a gente pensa. Então você precisa tomar muito cuidado com esse pensamento, porque isso só vai te abalar emocionalmente e só vai te afastar da aprovação. Justamente por quê? Porque isso gera um sentimento de insuficiência e incapacidade gigantesco, isso te abala emocionalmente, vai te atrapalhar nos estudos e vai te atrapalhar lá na hora da prova também. E tem uma coisa que eu quero fazer você pensar e refletir aqui. O que é inteligência suficiente? O que significa isso? O que é ser inteligente o suficiente? Só passa no vestibular quem é inteligente o suficiente? Como que a gente mede isso? Quais são as evidências? Quais são os dados concretos disso? Percebe que não tem? Percebe que ser inteligente o suficiente é um termo totalmente abstrato? E justamente por ser algo abstrato, você nunca vai sentir que tem inteligência o suficiente, porque você nem sabe o que é isso. E a maior prova disso é quando a gente vê pessoas que foram aprovadas no vestibular e mesmo assim não entendem como isso aconteceu porque não se sentem capazes. Porque ficam com aquele sentimento e aquela sensação de que elas não são o suficiente, de que elas não sabem o suficiente.
Eu vi um comentário, teve uma pessoa que comentou em um Reels que eu postei, falando assim, vou até abrir aqui pra pegar as palavras dela. Que ela falou o seguinte: mesmo agora aprovada em primeiro lugar, às vezes acho que foi só sorte. Então, olha só, quando que você vai chegar à conclusão de que você tem inteligência suficiente? Sabe? Por ser um termo muito abstrato, as chances é de que você nunca ache que você tem inteligência o suficiente. Então tome muito cuidado com esse pensamento. E teve um vídeo que eu vi no TikTok que não é tão relacionado com isso, mas eu faço essa associação e eu tenho pensado muito nisso. No vídeo, a pessoa trouxe vários atores, atrizes, cantores e trouxe o seguinte questionamento: você acha que a Zendaya é a melhor atriz do mundo? Que não tem nenhum ator, nenhuma atriz que seja melhor do que ela? Você acha que a Olivia Rodrigo é a melhor cantora do mundo e que não tem nenhuma cantora melhor do que ela? Não, né? Porque não são as melhores pessoas, as pessoas mais capazes, mais habilidosas e talentosas que fazem sucesso. Não necessariamente, claro que existe a dedicação, o esforço delas, o talento, tudo aquilo que elas fizeram para chegar até ali. Mas percebe que não é só porque elas são boas o suficiente. Existem outros elementos que fizeram com que elas chegassem até ali. Então, se a Zendaya, por exemplo, ficasse pensando assim, eu não acho que eu sou uma atriz boa o suficiente, ela ficaria paralisada e não faria nada. E a mesma coisa acontece no vestibular. Não são as pessoas mais inteligentes que passam. Às vezes você vai ver pessoas que passaram perrengue a fase escolar inteira, que vão lá, fazem o vestibular, se dedicam, né, se preparam emocionalmente e tudo e passam. E outras que eram muito boas na escola e que demoram anos para passar. Então não é uma questão de ser inteligente o suficiente ou não. Então larga mão dessa ideia, porque isso só vai te paralisar, isso só vai fazer com que você se sinta incapaz, insuficiente, isso só vai te afastar da aprovação. Então foque em fazer o que precisa ser feito, foque em estudar, se dedicar, se preparar emocionalmente, porque é isso que vai fazer com que você seja aprovada no vestibular. E por fim, o terceiro pensamento que só abala emocionalmente é a ideia de que para passar no vestibular tem que ser sofrido. Talvez no primeiro momento você pense, não, eu não penso assim, eu não acho que para passar no vestibular tem que ser sofrido. Mas você se priva de sair, de encontrar com seus amigos, de ter momento de lazer, mesmo em momentos que você não estaria estudando, porque você não se sente no direito de aproveitar, já que você ainda não passou no vestibular? Você parou de ler, assistir série ou ir ao cinema porque você tem que só estudar, você tem que comer e dormir com os livros? Você parou de fazer atividade física, mesmo gostando, porque você não tem tempo para isso, você tem que só estudar. E enquanto você faz todas essas coisas, você ainda fica com aquela sensação de que se você está sacrificando tanto, você vai ser recompensado e vai ser aprovado no vestibular? Se você respondeu sim para essas perguntas, você tem esse pensamento de que para passar no vestibular tem que ser sofrido. E sabe qual é o problema de pensar assim? O problema é que sofrer não garante a sua aprovação. Você abrir mão de tudo para só estudar não garante a sua aprovação. Você sacrificar todos os seus momentos de lazer, todo o seu descanso, não garante a sua aprovação. Isso, na verdade, vai fazer com que você acabe com a sua saúde mental e emocional e pode até mesmo te afastar da aprovação, porque vai te prejudicar ainda mais, vai fazer com que você fique abalada emocionalmente, mais ansiosa, mais nervosa, mais angustiada, com mais medo. E isso vai te desestabilizar nos estudos e durante a prova. Então, aquilo que você acha que está fazendo, que vai garantir a sua aprovação, pode ser justamente o que te afasta dela. Essa ideia, ela não se sustenta, tá? Quando a gente busca essas evidências, como a gente fez ali com relação ao primeiro pensamento. Na verdade, o que a gente tem feito até agora, né? É rebater esses pensamentos. Eu tô te mostrando aqui como que isso é uma história que você está se contando e não algo real, um fato concreto. Para passar no vestibular, você não precisa sofrer, você pode ser feliz durante o processo. E se você identificou que você tem esse pensamento, eu recomendo que você assista um vídeo que eu já publiquei aqui no canal, em que eu aprofundo nesse tema. É um vídeo só sobre isso, porque eu sei que esse é um pensamento
muito, muito, muito comum entre os vestibulandos e tem muito vestibulando que tá abalado emocionalmente justamente por pensar assim. Então eu recomendo que assim que você acabar esse vídeo, você vai lá e assista esse outro vídeo que eu explico e eu aprofundo mais nessa desconstrução da ideia de que para passar no vestibular é e tem que ser sofrido. Esses, então, são 3 pensamentos que eu vejo direto entre os vestibulandos e que só abalam emocionalmente. Eu espero que com esse vídeo você tenha virado algumas chavinhas aí dentro de você e mudado a sua forma de pensar. E eu espero também que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, já sabe, deixa o seu like e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!